bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário vocês estão acompanhando esse nosso Juntos a Gente Podcast, essa conversa que a gente vai ter então com Juliano Miller de Oliveira, né, e o Jefferson Miller também, não são parentes, né, se conhecem há bastante tempo, uma relação aí de amigos de infância que em algum momento vocês também se aproximaram pelos anseios políticos em comum. Como era essa relação de vocês na infância e como foi esse período aí de criança, esperando uma cidade próspera e vocês, enfim, se aproximaram para alcançar isso? Acho que a gente fala de uma igrejinha bem diferente do que é hoje, né? Nós crescemos ali no que era o bairro Bom Pastor. O bairro Bom Pastor era um bairro bem menor, ele se expandiu muito, né? E naquela época todas as crianças do bairro Bom Pastor estudavam no colégio luterano. Elas estudavam lá, então tinham turmas bem grandes, né? Turmas de 30, 25 alunos. Eu peguei isso, Juliana, eu lembro disso. E era um momento legal, porque a galera ia a pé até a escola, então a gente se encontrava no caminho, ia mais cedo, jogava futebol, se encontrava depois. E o Juliano foi colega de aula da minha irmã, da Tati, né? Então eu lembro do Juliano, na verdade, desde sempre, assim, porque quando eu comecei a frequentar a escola, minha irmã já estava lá, e quando eu cheguei lá, a Tati já era colega do Juliano, e o Juliano sempre foi um cara que se destacou, porque desde cedo já tinha essa desinibição, né? Um cara que já falava bem em público, um cara que tinha grupo de dança lá, eu lembro de um grupo de dança que tinha lá, já dançava, tinha as gincanas do colégio. Então, se fosse falar assim das primeiras memórias que eu tenho do Juliano, são essas aí, Juliano. Além disso, o próprio tanto esse grupo Redentor, né? Então, são histórias que a gente tem, que a gente constituiu juntos. Depois, profissionalmente, nós fomos colegas por um tempo, né? Colegas que eu quero dizer, eu trabalhei na Delegacia de Polícia de Igrejinha, especificamente na Circunscrição Regional de Trânsito. Na época não era o Detran, como é hoje. O Detran era um serviço da Polícia Civil, ele era um setor. E o Jefferson trabalhava num despachante de trânsito, então a gente tinha uma convivência diária também. Um pouco depois dessa primeira infância, digamos assim, já adolescentes, na época se trabalhava muito cedo, né? Eu não lembro com que idade tu começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no despachante em 94, ainda fiz um acordo com o Hernani, né? Eu tinha conseguido um emprego, mas eu não estava muito afim de começar antes da Copa do Mundo, né? Aí eu disse, deixa eu olhar a Copa do Mundo de 94 em casa e tal. O Brasil foi campeão naquela Copa. Foi pé quente, depois de 23 anos você não ganhava, né? Aí eu fiz o acordo, ele estava precisando, olha, mas eu preciso e tal. Eu disse, não, mas espera a Copa. Eu comecei depois da Copa de 94. Que idade tu tinha? Tinha 12. 12 anos. Você começava a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9. Tu sempre foi um cara desinibido e tal na escola. Eu lembro que começou a trabalhar cedo e lá na delegacia mesmo, né? Isso foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Daí eu trabalhava no setor específico e o Jefferson de despachante. Então era o estafeta lá, o office boy, corria pra cá e tal. Sempre com muita responsabilidade, sempre uma pessoa que teve... se destacava também pela capacidade de comunicação, né? Um guri muito querido desde a infância, né? As pessoas, a gente tinha essa convivência quase que diária devido às atividades. Sabe que isso é uma coisa que eu acho que nos une assim muito, porque essa característica de estar trabalhando desde cedo, então tem muitas pessoas em igreja que acompanharam isso, né? Que acompanharam o Juliano, que era office boy, o Jefferson que ia com a mãe dele na bicicleta Monarch verde lá nos bancos, e depois que era o office boy, que ela, até hoje eu tenho contato com as pessoas que nos atendiam quando a gente era um menino, sabe aquele menino chega envergonhado assim, com o papel na mão, vim fazer isso aqui e tal. Um pouco depois até o Jefferson passou a ser muito conhecido exatamente por causa do trabalho com a Noélia, né? Era o filho da Noélia, teve uma fase da vida que o Jefferson era o filho da Noélia, fazendo um trabalho muito legal, ligado principalmente às aposentadorias das pessoas. Então isso trazia uma gratidão, um momento bastante importante na vida das pessoas, e o Jefferson era o cara que fazia essa movimentação da documentação para comprovação e tal. Sabe que a minha irmã sempre diz, né, que ela teve problema, que ou ela era a filha da Noélia ou a irmã do Jefferson. Mas é bacana, eu tenho muita lembrança boa disso tudo, e eu até hoje moro naquela quadra ali, né? E eu brinco que a gente viaja o mundo
mundo não, né, que eu não tenho tanto assim, mas viajo o Brasil, fez bastante coisa, mas sempre acaba voltando ali para aquela quadra. E até ontem foi um dia especial, né, meu filho terminou a primeira série lá no Colégio Luterano, então passa um filme na cabeça, né, um local que tu conviveu, que a gente conviveu. E é bacana, uma outra memória que eu lembro, uma vez teve uma gincana, não sei se tu vai lembrar disso, cara. E aí tu era o líder de uma dessas gincanas e não sei por que cargas d'água inventaram a regra que quem era irmão tinha que ficar na mesma equipe. E aí a minha irmã quis ficar numa equipe, eu quis ficar em outra. Cara, eu fiz uma briga pra ficar na tua equipe. Mas eu incomodei tanto que no fim eles permitiram que eu ficasse na tua equipe. Que eu lembro até hoje o nome, era Equisport. A nossa equipe ficou em último, nós perdemos, mas eu fiquei na tua equipe. Trabalhamos juntos desde aquela época, né? São lembranças de infância, né? E aí a história vai acontecendo e eu fico muito feliz de ver hoje nós estando juntos aqui, contando um pouquinho dessa história, trazendo esse contexto para quem não conhece o Juliano, não conhece o Jefferson, ou até conhecendo cada um dos dois, até para saber dessa história também que a gente constrói. Legal vocês terem participado de uma gincanas na mesma equipe, vocês na ocasião não ganharam, mas por aquelas coisas que o destino guarda para as pessoas, em algum momento vocês se reaproximaram politicamente, fizeram parte de um mesmo partido, e aí começaram a acontecer, então, conquistas, né, nessas equipes que vocês compuseram juntos. Teve uma eleição ali, quando o PSB foi fundado em Igrejinha, que vocês já estavam juntos. Na verdade, desde a fundação, né? A gente sempre teve uma visão de mundo muito próxima, né, Juliano? Sempre teve uma identidade muito grande em relação a isso, né? E o Juliano, não lembro, naquela eleição de 2000, acho que tu não estava tão ativo assim, né? Não. Teve uma eleição de 2000 que eu concorri a vereador, minha mãe concorreu a vice-prefeita, eu tinha 18 anos de idade. Porque isso aí essa história prévia aí, que nós estamos falando, é 20 anos atrás, né? Sim. De 92, que eu comecei a trabalhar em 94 no despachante, fiquei de 94 a 98 ali. Sim, até 2000. E aí tem aquela história, né? Não tinha tanta rede de relação como tem hoje, então ou tu tava num lugar ou tu rompia um pouco a relação diária que tu tinha com as pessoas, né? Parece que é um outro mundo, mas é o mesmo mundo. E era tudo muito físico, muito presencial, tu não tinha amigos virtuais, tu tinha amigos aqueles que tu convivia, que tu tava vendo, porque se tu não tava vendo, o cara encontrava outra pessoa para bater um papo, enfim, né? E eu em 99, eu passei na URGS, né? Eu fui para Porto, fui fazer ciências sociais lá. Até porque a minha irmã já é mais velha, fazia nutrição na Unicinos, não tinha grana para a família pagar as duas faculdades. E aí a minha alternativa era passar na Federal. Eu passei na Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul. Na época eu quis ficar na do Rio Grande do Sul porque eu estava mesmo começando um namorinho e achava que tinha que ficar pertinho da namorada, né? Aí não fui para Floripa, fiquei no Rio Grande do Sul, fiquei em Porto. E eu fui em 99 para Porto e em 2000 teve essa eleição municipal, que foi a minha única experiência eleitoral, porque quando a mãe concorreu a vice-prefeita, se precisava completar a chapa e tal. E daquela experiência, aquele grupo depois ele teve uma derivação, né? Teve uma fratura, digamos assim, e dali uma parte daquele primeiro grupo formou o PSB em 2004. E aí eu lembro que tu já estava na fundação, sim, lá em outubro. Sim, foi o primeiro partido que eu militei, o PSB. Outubro de 2004 a gente fez a formação do PSB. E vários dos caras estão juntos até hoje, assim, o Nenê, acho que é muito próximo da fundação, o Bebeto é muito próximo da fundação, tem algumas figuras, até porque não eram tantos, eram 10, 15, né, o partido depois criou, e interessante que aquilo foi o embrião, né, o PSB de Igrejinha foi o embrião de quase todos os PSBs do Vale do Paranhana, por exemplo, né? Talvez seja importante a gente trazer o cenário daquela época, né, Jefferson? Existia uma bipolarização muito forte entre dois grandes nomes da história política de Igrejinha, que era o Lauri Krause e o Elir Domingos Girardi. Esses eram os dois nomes que ficavam fazendo esse rodízio de lideranças. As lideranças surgiam a partir desses nomes e a partir dos partidos que eles representavam. O Girardi em algum momento MDB, depois PTB, o Lauri Krause historicamente como o PDS na época, depois progressistas, PP, né, hoje progressistas, né?
Então, o PSB surge como... Hoje se fala em terceira via, na época não é assim que dizia, né? Mas surge como um partido pequeno, como um grupo pequeno de pessoas que entendia que a política no município podia ser diferente, que a gente poderia trazer outros conceitos, que olhar o futuro poderia nos impelir por um outro caminho, poderia nos conduzir por uma outra trajetória, querendo chegar num objetivo que às vezes até pode ser o mesmo de outros partidos, porém a gente entendia que essa caminhada era importante. Fazer o trajeto num outro formato, trazer outras pessoas, falar a língua dos bairros, conversar com as periferias, e aí se tu olha isso no DNA do PSB de Igrejinha, tu vê aonde foi eleitos os nossos... E é interessante, cara, a gente olha isso muito em retrospectiva, né, e a gente vai tendo um acúmulo de caminhadas, cada vez mais a gente vira um pouco saudosista, né, de olhar a caminhada. Nós somos muito idealistas, né? Porque além de se construir, ou seja, construir nomes novos, né? Porque nós construímos ali vários nomes, gente que não havia concorrido, que não tinha uma história, mas nós não queremos apenas construir novos nomes, nós queremos construir uma nova ferramenta também. Porque, basicamente, né, os partidos quando tem uma certa história, sei lá, os partidos mais tradicionais de Igrejinha na época, PP e MDB, é muito mais fácil você surgir com uma liderança nova no partido tradicional, porque tem aqueles caras que já são tradicionais, que têm nome, que são ex-prefeitos, que são prefeitos, que têm poder, que pegam pela mão e dizem, olha, aqui é um novo cara do partido Esse tal. é o meu substituto, pega toda a estrutura pronta e tem uma nova cereja no bolo, mas o bolo tá ali. Isso, e joga lá. E nós fizemos um caminho totalmente diferente, nós além de pegar... Não tinha ninguém ali que tinha sobrenome político, que tinha uma história de família na política. Era uma gurizada, na boa, né? Na prática era uma gurizada, criando um instrumento novo, até para romper isso, né? Para tentar romper essa bipolarização, essa dicotomia da política, que eu acho que dá muito mais briga do que ideia, né? As pessoas muito mais brigam do que construir ideias e práticas inovadoras quando tu tem essa bipolarização, essa dificuldade de diálogo. Né? E essa diversidade de pessoas que representavam bairros, setores diferentes, tinha alguma coisa que unia, que era então essa visão de uma igrejinha mais próspera, né? Isso, eu não sou de Igrejinha, mas tive a oportunidade de escrever muitas vezes matérias sobre conquistas importantes da política de Igrejinha, o conjunto habitacional, por exemplo. Teve algumas conquistas reais que esse movimento político entregou como resultado para a cidade de Igrejinha, né? Eu tenho para mim assim de forma muito firme que o PSB conseguiu deixar pegadas muito grandes na história de Igrejinha. E foi tijolinho por tijolinho, né? Porque parece que sempre nasceu grande, né? Mas foi a fundação, foi construir a primeira nominata. Cara, não é fácil, você convence alguém para estar num grupo pela primeira vez, uma nova nominata. As primeiras eleições, nós fazíamos material, e aqui não é segredo para o Juliano, né? Que nós catávamos assim um troquinho de cada um, e aí fazíamos o material e ninguém tinha emprego público, né? Na época, é difícil para quem estiver nos acompanhando hoje, dependendo da idade, mas... Naquela época, a única forma de tu te mostrar como um possível pré-candidato era entregar um materialzinho de porta em porta, fazer um jornalzinho impresso, e isso tinha custo. Então a gente tirava dinheiro do próprio bolso. Assim, eu tenho história de uma vez, a minha filha hoje, com 24 anos já, ela teve um problema, precisava de um nebulizador, e a única grana que eu tinha destinado para o nebulizador eu acabei investindo num jornal do partido. A minha esposa não gostou muito, né? Mas depois deu certo, né? E eu conto isso porque em algum momento ela me questionou, né? Eu precisava ter uma frase apenas para dizer para ela por que eu tinha feito aquilo. E eu disse para ela que eu acreditava que eu estava construindo uma cidade melhor para essa minha filha. Né? E depois a gente conseguiu, e eu vejo que hoje eu não me arrependo de ter feito. Mas deixa a gente com o dedo na moleira, né? Será que a gente fez o certo? Mas era assim que se construía partido. Tu ia de porta em porta e entregava. Ó, eu escrevi isso aqui, dá uma lida. E daí tinha uma fotinho da gente ali. Então, isso aí. E era assim que a gente fazia. Era assim que a gente fazia. Então o partido se desenvolveu dessa forma, dava oportunidade para as pessoas trazerem um pouco das suas ideias, e assim a gente fazia de porta em porta, construindo lideranças. E talvez de 100 jornais aqueles que a gente distribuía, talvez 3 ou 4 pessoas liam alguma coisa de alguém.
por algum motivo, o título chamava atenção, é uma coisa muito de redação, né? Mas aí, aquele cara tem uma ideia interessante, e assim a gente começou a fazer essa distribuição e essas conexões com a periferia, com os diferentes bairros da cidade. E aí disso aí foram nascendo as nominatas, a gente foi criando uma amplitude. Primeira eleição faltaram 20, 30 votos para a gente fazer a legenda, né? A mãe até foi a quinta mais votada da cidade, faltou uma miséria de votos para fazer a legenda. Na outra eleição apresentamos de novo nominata, aí elegemos um vereador, né? E elegemos o vice-prefeito. Nessa oportunidade tínhamos filiado da Alciso daí, né? Eu vejo que o PSB, antes de chegar no ponto que tu citou, Claudio, de tu ver assim o resultado do trabalho, eu acho que é interessante a gente analisar essa trajetória, o contexto, o cenário que foi se construindo, né? O nome da mãe do Jefferson foi muito importante, ela é uma parceirona, assim, toda aquela demonstração de mulher na política, que hoje tem uma simbologia muito forte, mas no passado talvez teve poucas mulheres que enfrentaram isso e começaram a construir também essa caminhada, quebrar esse gelo para a mulher ser vista como um agente político também. Isso também era muito difícil. Até hoje a gente vive machismos, né, dos mais variados tipos, né, mas foi muito importante essa construção feita pela mãe do Jeff. Isso gerou aos poucos uma expansão do PSB. Né? O PSB começou a mostrar uma outra face, começou a ser visto, porque isso também é uma coisa que tem que ser percebida, que para acontecer uma aliança entre partidos, ela tem que ser uma aliança de interesse mútuo, é igual um casamento. Um partido grande, ele não vai se aproximar meramente de um partido pequeno sem interesse. Se esse partido não tiver potencialidade, não conseguir acrescentar algo para um possível governo, que é o objetivo de uma eleição, né? O objetivo de uma eleição é ganhar a eleição e ser governo. Então, para que tu vai se aliar com vai fazer uma aliança espúria com alguém que tu acha, não, mas aquela pessoa lá não vai acrescentar em nada, do contrário, não é uma pessoa que tem credibilidade, não tem conhecimento, para que eu vou me aliar a um partido como esse? Então o PSB começou, quando teve essa expansão, começou a ter uma expansão com qualidade. Começou a ser um partido que os outros partidos olhavam com um certo tom, peraí, esse pessoal que está vindo aí está vindo diferente, pode nos ameaçar, mas ao mesmo tempo pode acrescentar algo para nós, né? E aí, se me permite, Jeff, vem a vinda do Dalciso, né? Que já tinha sido presidente da Câmara, já tinha tido mandatos, vinha do MDB, na época PMDB, e aí foi articulado magistralmente também pelo Jefferson, já entendendo essa importância do diálogo, essa importância de mais expansão do PSB, e esse, me permitir a palavra, esse transbordamento já era a intenção naquele momento, né? De construir dentro de Igrejinha, mas ao mesmo tempo começar a gerar conexões com as cidades vizinhas. Tanto é verdade que nós já tínhamos feito alguns embriões, né? Nós tínhamos feito uma campanha do Beto Albuquerque, muito bem conduzida lá em 2006. Beto Albuquerque foi o candidato a deputado federal na época mais votado de Igrejinha, quase 2.000 votos, eu lembro dessa eleição. Depois tivemos a construção de uma candidatura regional a federal também, que nós tentamos, na época com o Trombeta, se eu não me engano. E a vinda do Dalciso também, aquela ideia de não ter um partido que tivesse dono, de ter um partido que trouxesse lideranças, inclusive lideranças que pudessem abalar as condições da estrutura partidária, porque você traz um líder do tamanho do Dalciso, que já tinha sido vereador, presidente de Câmara, que estava de fato pleiteando uma vaga na majoritária, que é bom. Eu falava com o Juliano, muda o partido e muda ele também. Nenhum dos dois elementos sai igual. Isso. E também daquela pluralidade, saber que tu pode ter um partido que, olhando agora com olhos de hoje, né? O PSB é o partido que tem um líder empresarial, que é o Dalciso, mas tem a primeira prefeita mulher de Taquara, que é uma professora. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é a partir desse diálogo entre diferentes que a gente vai construindo um mundo mais harmônico, onde os projetos dialogam e a gente chega num termo que possa gerar benefício para a sociedade, né? A política transformando a vida das pessoas sem que a gente fique preso nas velhas ideias, nos velhos conceitos de muito tempo. Eu acho que esse é o papel também do PSB. E nessa expansão dentro de Igrejinha, com o Dalciso vice, o PSB assume 2 cadeiras na Câmara de Vereadores, então tem o Legislativo projetando, pensando o futuro, e tem o Executivo construindo isso na prática, né? Que isso também é uma linha de raciocínio que a gente pode definir Judiciário, Legislativo e Executivo, né?
O judiciário age depois de algo ter acontecido. Se não aconteceu, não cabe ao judiciário, né? O executivo age no momento presente, ele faz as coisas. E o legislativo trabalha o futuro, né? Ele precisa pensar antes o que vai acontecer, ele trabalha os projetos na Câmara, tentam construir o futuro de uma cidade. Então o PSB, ocupando essas duas possibilidades elegíveis, né, que é o executivo e o legislativo, passou a ter sim uma construção de um DNA que vem no ponto que tu falaste, que muitas das ações que são reverberadas e trouxeram o nome de Igrejinha para a região como um exemplo de administração, tem o DNA do PSB. Quando tu olha toda a questão habitacional que teve em Igrejinha, o Jefferson foi o responsável. O Jefferson foi o secretário que viabilizou as 500 moradias que foram ditas durante o processo eleitoral, que a oposição dizia, não, isso é impossível de se fazer, isso nunca vai ser construído. Está aqui o cara que fez, está aqui o cara que viabilizou planos habitacionais no momento que existia um déficit. O maior déficit que a Igrejinha tinha na sua história era déficit habitacional, um grande número de casas precisava ser construído, e quando foi colocado no plano de governo, aquilo foi dito como que era uma mentira, que era impossível de se fazer. E o Jefferson foi o secretário que conversou, que criou relações institucionais com a Caixa Econômica Federal, até estaduais e federais com outras instituições também, que fizeram com que aquilo se tornasse realidade, né? E eu já disse essa fala em outros momentos, né? Não no podcast ainda, então, até porque é o primeiro, mas aquilo que fez a Igrejinha se tornar igreja tem muito DNA do PSB. Se você pega lá, o Igrejinha Mix, tá aqui o cara, o Juliano que organizou, um secretário municipal, um coordenador do PSB. O Formar Igrejinha, que é de plano de capacitação, já capacitou mais de 1.000 pessoas, também a secretaria do PSB. O PRODEM, o Programa de Desenvolvimento Municipal, que atrai as empresas para a cidade, devolvendo parte do ICMS gerado. O secretário era o próprio Dalciso, também um secretário do PSB. E além dessas marcas na cidade, também aquela marca de ser o partido que traz os quadros mais arejados para a política, inclusive do ponto de vista interno, né? Porque hoje, na estruturação de campanhas eleitorais, boa parte do que você tem de organização, de criatividade, de prestação de contas, de jurídico, são quadros políticos que foram gerados a partir da experiência do PSB. E isso foi uma expansão passo a passo, a construção, eu digo, de um alicerce que possibilitou a eleição do Dalciso como primeiro representante do Paranhana na Assembleia depois de muito tempo. Eu sempre digo que não se constrói as coisas por acaso, né? Você não cria uma base política, por exemplo, com uma varinha de condão, você não cria uma base política com recurso, com dinheiro, você não cria uma base política com fundo eleitoral, você cria uma base política construindo uma base política. Isso precisa ter uma história, precisa ter uma ação, precisa ter um saber fazer, precisa ter um saber planejar, precisa entender vitórias e derrotas eleitorais, e nós tivemos, às vezes a gente conta aqui só as vitórias, mas nós tivemos várias derrotas eleitorais que também nos ensinaram muito. Então esse aprendizado, junto com a vinda da liderança que aceitou construir esse trabalho plural, gerou a eleição do primeiro representante do Vale do Paraíba, que deu a condição para que a gente pudesse, aí eu acho que ter de fato uma explosão, né? Porque a eleição teve todo esse trabalho de base, acho que esse trabalho de base possibilitou muito, teve como ponto culminante a eleição do Dalciso, porque você vem lá, forma partido, organiza nominata, elege vereadores, elege vice-prefeito, constrói uma base na região que não era tão sólida, elege deputado estadual. O passo seguinte disso foi uma construção regional que fez com que na eleição de 2020 o PSB lançou 118 candidatos a vereador no Vale do Paraíba. Chapa completa em todos os municípios. Candidato a prefeito ou a vice em todos os municípios do Paraíba. Eu acho que nenhum partido teve tantos candidatos a vereador no Paraíba. Não teve. Eu fiz esse levantamento. Nós tivemos 118, o partido que chegou mais próximo de nós, o PP, que lançou cerca de 90, depois o MDB, se eu não me engano, cerca de 80, e os outros partidos todos na faixa de 60. Então nós construímos, Juliano, uma base de representação que cria uma identidade a partir daquela ferramenta que nós começamos a formar lá em 2004 com aqueles jovens idealistas,
que seguem aí trabalhando. Aquelas caminhadas para aquela campanha do Beto, que foi muito bem sucedida na igrejinha, levavam vocês até os bairros, levar essa ideia de política para as pessoas, mas ao mesmo tempo vocês também estavam buscando uma ideia que aquelas pessoas tinham como anseio para a cidade, para a região. A gente vê um pouco do que o PSB faz por igrejinha, refletindo nessas cidades do Vale do Paranhana, seguindo um pouco esse modelo de ouvir as pessoas, ouvir os anseios das pessoas, ouvir as expectativas das pessoas e tentar atender essas vontades populares que muitas vezes as pessoas não têm uma aproximação com um partido, vê um partido distante, o PSB vai lá e consegue trazer essas demandas das pessoas e pelo menos minimamente inserir dentro dos espaços onde faz parte de um governo, onde faz parte de uma Câmara de Vereadores. A gente vê vários municípios aqui na região fazendo um pouco isso. Acho que é o momento também de valorizar isso, mas e daqui para frente? O que a gente pode esperar, já tendo essa estrutura, já tendo essa forma de trazer as demandas das pessoas? Tem alguma expectativa de futuro do PSB? Futuro do PSB na futuro região? Do PSB é... A gente também, só para... a gente também vê um momento de política nacional e política estadual, onde o PSB vem assumindo espaços de protagonismo, né? Cara, eu vejo que o partido ele é uma ferramenta em construção. Então, tudo aquilo que nós falamos de história, nós seguimos fazendo história no dia a dia, né? 2020, por exemplo, foi um ano de uma colheita muito farta para nós e de um aprendizado muito grande, porque nós temos hoje, na minha avaliação, o melhor quadro da cultura em toda a região, dos melhores do estado, que é o Juliano, sendo secretário municipal em igrejinha dentro da sua área de atuação. Isso é um quadro que ainda não desenvolveu a sua potencialidade. O Juliano ainda é um jovem, tem uma lenha para queimar, está agora no ápice de tudo. Nós elegemos, cara, uma pessoa com deficiência, um PCD em Três Coroas, o Gabriel, teve um acidente automobilístico, com paraplégico, é um cara espetacular, é um cara com formação, é um cara com ideias, mas eu falei do PCD por ser uma questão da inclusão, né? Documentário Mudando o Impossível no YouTube, conta a história do Gabriel. Legal. Aí tem Batista, que é um líder comunitário, que revela mais essa base ali do PSB. Nós elegemos mulheres, né? Nós temos uma vereadora mulher em Igrejinha, nós temos uma vereadora mulher em Taquara, nós temos uma vereadora mulher, 2 vereadoras mulheres em Rolante. Tem a prefeita! Tem a prefeita de Taquara, a primeira prefeita de 130 anos de história. Nós temos o vereador mais jovem do Vale do Paranhana, o Júnior Eudes, e ainda numa comunidade de interior, um cara que se elegeu com 21 anos de idade. 21 anos de idade. Então, nós temos um caldo que nós tiramos e todas as pessoas com muita potência ainda para gerar. O futuro do PSB é o presente do PSB, nós estamos construindo isso no dia a dia. Eu me sinto tão motivado quanto no primeiro dia, quando eu comecei a fazer política. Isso é um troço que é meio que nas veias da gente, né, Juliano? Eu sempre digo que eu não sei como é que vai ser o dia seguinte, eu sei que eu vou estar fazendo alguma coisa em benefício do coletivo, para tentar beneficiar o coletivo, porque a gente não sabe parar. Quando era para optar entre comprar um nebulizador e fazer o jornal, resolvemos fazer o jornal e não comprar um nebulizador, então não vai ser agora em condições melhores, senão nós vamos ter dúvida. O Dalciso tem um mandato, indica que vai ser candidato a federal, é um anseio do Vale do Paranhana, ele ainda não assumiu publicamente isso, mas parece que está desenhado. E nós somos talvez o único partido que tenha condições aqui de apresentar candidaturas com representatividade para a eleição federal e estadual. Eu acho que isso está muito claro da tarefa que o PSB tem que cumprir para o partido, para a região e para quem tem uma visão de mundo assim, mais arejada e progressista, né? No bom sentido do termo. E com certeza eu acho que nós temos grandes nomes para fazer essa construção. Acho que o Jefferson é alguém que está pronto também para assumir isso em nome do PSB regionalmente, sabendo que com toda essa variedade, essa multiplicidade, essa diversidade de parceiros, de pessoas que fazem parte do PSB, eu tomo a liberdade até de dizer de parceiros que não têm a sigla do PSB como sua filiação partidária,
mas que entendem no dia a dia esse processo. O povo que é da periferia, o povo que há muito tempo ansiava por uma voz na política, no poder público, que desse eco às pessoas que há muito tempo ansiavam por ter o eco à sua fala. Na periferia, nos mais diversos pontos da cidade, isso aconteceu em Igrejinha e foi também acontecendo nessas outras cidades. E eu tenho certeza absoluta que mesmo dentro do PSB, como é normal, o Jefferson tem os seus apoiadores, mas eu acho que o que também faz muita diferença é fora do partido. Porque a gente está vivendo um momento que a política precisa mostrar que veio. Mas, talvez nunca antes, desde que nós saímos do período da ditadura, nós tivemos tanto essa necessidade de mostrar por que a política existe. Porque a gente teve até uma ruptura do conceito da política dos próprios políticos, né? Nós tivemos algumas campanhas estabelecidas até de nível federal, né? Até presidencial, né? Que se trabalhou contra a própria estrutura da política. Então, em algum momento as pessoas questionam, tá? Mas espera aí, se isso tudo for verdade, para que serve a política? Então, eu acho que a gente tem um nome muito forte para fazer essa construção, para trazer de volta nem sequer o interesse, mas para que as pessoas entendam o quanto é importante a política, independente se eu for interessado nela ou não, mas ela vai estar refletindo no meu dia a dia, independente se eu goste ou se eu não goste, independente se eu vote branco, nulo ou escolha alguém para votar. Então, se essas forem as opções, que cada um tenha consciência da importância do seu voto e consiga votar nessa construção que realmente vai fazer diferença para a nossa região. Desculpa. Não, tava aqui, eu gosto muito de ouvir você falar, né? Não, eu ia falar que aula de cidadania, essa conversa com vocês, porque eu acho que são reflexões que a gente às vezes tem internamente, mas quando a gente pode conversar a respeito disso, acaba consolidando um pouco mais esse cenário. Acho que a ideia de ter esse podcast aqui é um pouco compartilhar um pouco com as pessoas que assistem a gente também, a refletir a respeito dessas questões, qual o papel do eleitor nesse momento que a gente vive na política. Eu acho também uma coisa, eu acho também da gente poder permitir que as pessoas ouçam a sua vocação interior, né? Eu passei muito tempo da minha vida, a maior parte da minha vida, eu estou com 39, meu primeiro espaço de liderança foi com 10, Grêmio Estudantil na 6ª série, 10 anos que eu tinha, 11 talvez. E eu passei muito tempo da minha vida buscando pessoas para a política, né? Incentivando pessoas a assumirem o protagonismo, a virem para construir, e vou seguir fazendo isso, porque nós temos que em algum momento conseguir fazer com que os políticos por vocação, ou seja, aqueles que amam o que fazem, que estão dispostos a não ter o nebulizador e ter o jornal para construir um futuro melhor para os outros e para os seus, eles superem os políticos profissionais. Porque o que difere um vocacionado do profissional, via de regra, é que o profissional ele ama o que ele recebe do que ele faz. Ele pode até ser um vocacionado também, Juliano, mas não é necessariamente um vocacionado. O vocacionado ele vai seguir fazendo, independente do resultado. Eu acho que essa é uma missão que nós temos enquanto cidadão. O partido, ele cumpriu e cumpre uma tarefa, tenho muito carinho, sou vice-presidente estadual, mas ele é uma ferramenta. Ele é construído através da decisão de pessoas. Eu acho que muito do que a gente tem como missão, e falo por mim, tenho certeza, e falo pelo Juliano, e falo por muitos, é de seguir motivando. Eu me sinto muito feliz quando eu consigo conversar com uma pessoa e diz, eu decidi ou concorrer, ou vir, ou participar de algo depois que eu conversei contigo. E a gente precisa demonstrar isso, inclusive através da prática, né? Mostrando que a gente segue tendo as mesmas dificuldades, inclusive financeiras,